Olá pessoal, tudo bem? Na aula de Sociologia de hoje, veremos o sociólogo e filósofo Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo sociólogo do século XIX. Ele foi um estudioso de Hegel e isso influenciou na sua forma de conhecer o mundo. A sua forma de conhecer o mundo, que nada mais é que o seu método, é o materialismo histórico dialético. Vamos em partes então. Então, Marx, diferentemente dos filósofos que vieram antes dele, ele acreditava que a realidade se funda a partir da matéria, das coisas palpáveis, como a natureza e os seres humanos. Então, por Marx, a história ela é feita na matéria e por isso ela pode ser mudada. E essa é a grande sacada dele, mas isso a gente vai ver mais adiante. Mas como mudar? Bom, para chegar nesse ponto, o Marx inverteu a dialética hegeliana, mas usou a mesma estrutura, antítese, tese e síntese. Para ele, a antítese é a negação de algo, a tese a afirmação de algo e a síntese uma nova afirmação. Para ficar mais claro para vocês, vamos colocar os trabalhadores como antítese, os capitalistas como tese e a mudança como a síntese. Bom, veremos isso mais detalhado numa próxima aula, mas podemos ver que para o Marx a mudança se dá a partir da contradição entre duas classes sociais, conforme uma frase famosa dele, a luta de classes é o motor da história. Mas o que é o trabalho para o Marx, então? O trabalho para o Marx é a ação humana transformadora da natureza. Basicamente, quando os seres humanos transformam algo que antes era da natureza, como um tronco de madeira, e transformam isso em um banco, que tem uma utilidade para os seres humanos. Esse mesmo banco vendido em escala industrial, ele se torna uma mercadoria. A mercadoria, ela pode ter dois tipos de lógica. A do valor de uso, que é basicamente a utilidade que esse banco tem. Eu compro um banco para sentar, isso é uma utilidade. Eu compro uma caneta para escrever, isso também é uma utilidade. E o valor de troca é representado pelo dinheiro, ou seja, a mercadoria é vendida em troca de dinheiro. O dinheiro, então, o valor de troca é mais importante no capitalismo. A mercadoria, então, ela é vendida em troca de dinheiro. Agora exemplificando, se eu trabalho, eu recebo dinheiro. Com o dinheiro que eu recebi do meu trabalho, eu posso comprar outra mercadoria, como um banco ou uma caneta. O dinheiro é a equivalente geral de valor. Tá muito difícil? É só pensar que com o meu trabalho eu recebo dinheiro e com o meu dinheiro eu compro coisas. O Marx também diz que no capitalismo o trabalhador tem um estranhamento do trabalho. Ou seja, o trabalhador está separado dos meios de produção. O trabalhador, então, ele trabalha em uma parte do processo de produção. Acontece, então, uma fragmentação do trabalho, que antes o artesão produzia todas as etapas de produção. Um exemplo disso é colocar rodas no processo de montagem de um carro. Bom, agora que já falamos um pouco sobre o processo de produção, podemos compreender o que são meios de produção. Os meios de produção são meios materiais que estão envolvidos no processo de produção. Se voltarmos ao exemplo da caneta, podemos ver que para produzir uma caneta eu vou precisar de um maquinário para isso e vou precisar também de matéria-prima, como o plástico e a tinta. Então, para o Marx, o capitalista não é aquele que vende caneta. Quem vende caneta é um comerciante, mas um capitalista é aquele que possui a fábrica de canetas, que possui o plástico necessário para produzir a caneta, a tinta necessária para produzir a caneta e ainda compra a força de trabalho de outras pessoas que produzirão durante um determinado número de horas por dia e durante essas horas ele produzirá um enorme número de canetas. Chegamos então ao conceito de mais-valia. A mais-valia é o lucro sobre a exploração da força de trabalho dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador leva 2 horas para produzir uma caneta. Porém, ele trabalha 8 horas por dia.
A mais-valia é o excedente que ele produziu nas outras 6 horas. Ou seja, o capitalista paga ao trabalhador apenas uma pequena parte daquilo que ele produziu. Além disso, Marx definiu 2 tipos de mais-valia, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. O que, na verdade, ele quis dizer que são 2 modos de aumentar o excedente de lucro. A mais-valia absoluta é quando o capitalista aumenta o número de horas de trabalho. Isso acontecia muito na época do Marx, quando as pessoas trabalhavam 12, 14 horas por dia. Outra forma de mais-valia absoluta é vigiar os trabalhadores para que eles não fiquem muito tempo no banheiro, para que não tenha conversas paralelas. Sabe aquelas divisões do escritório? Aquilo também é uma forma para que os trabalhadores não se distraiam conversando e produzam mais. Já na mais-valia relativa, é quando aumenta-se a produtividade de uma outra forma que não seja aumentando as horas de trabalho. E isso pode se dar qualificando os profissionais, melhorando o maquinário, etc. Então, o que antes levaria 2 horas para ficar pronto, como a caneta, passa a levar apenas 40 minutos. Dessa forma, então, é possível produzir mais com o mesmo tempo de horas de trabalho. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Tchau!